Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a família, né? E estamos aqui com o nosso pastor Joel, né? Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe o pastor, né? E o pastor pode se apresentar. De qual lugar que o pastor é? Eu sou natural de Belém do Pará, mas atualmente trabalho na Missão Oeste do Pará, que é uma das missões aqui da União Norte Brasileira. Moro no município de Placas atualmente, e cheguei aqui há menos de 3 meses e estou muito feliz. Enviamos também o convite para os demais irmãos. Estava Amém. agora há pouco, estava agora há pouco com a liderança do Ministério da Criança daqui do distrito e também do Ministério dos Adolescentes tive que encerrar um pouco mais cedo para poder estar aqui com vocês. Muito Amém. obrigado pelo convite, muito feliz mesmo de poder compartilhar e conhecer alguns irmãos da outra ponta do Brasil, podemos assim dizer. Amém. Amém. O pastor Joel é o pastor do meu filho, né? Do David, da minha nora. Deus seja louvado pela sua vida, viu, pastor? Então pode começar com a Amém. oração e nós estamos de todo ouvido aqui. Amém? Amém. Então vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque esse grupo existe. Estão aqui preocupados com as famílias. Estamos estudando esse livro tão importante, Fundamentos do Lar Cristão, onde podemos aprender mais e mais da tua santa palavra, aquilo que o Senhor deixou para que a tua serva, a irmã White, compartilhe também conosco. E por isso, ó Deus, nós queremos aproveitar esse conhecimento, aproveitar que o espírito de profecia existe para guiar a tua igreja. E por isso pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, nesses comentários que teremos, nesse momento que teremos. Abençoe cada um aqui, abençoe suas famílias também, abençoa todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. E em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, mais uma vez obrigado pelo convite. Eu fiquei surpreso e disse, mas um convite de tão longe, como é que me encontraram? Então foi a irmã Solange com o David. São pessoas queridas, há pouco tempo que nós nos conhecemos, mas já são pessoas queridas. Irmã Noemi também, sempre alegre, sorridente, agora podendo ver aqui através da live e poder estar com cada um de vocês, viu? Quero parabenizar a iniciativa de vocês. Parabenizar porque vocês estão estudando os livros do Espírito de Profecia. E com certeza cada um de vocês vai estar aprendendo, não vão perder nada, só vão aprender cada vez mais e mais. Que mais iniciativas como essa possam acontecer, que Deus abençoe o pastor do distrito de vocês, que ele continue também apoiando esse ministério tão importante. Sabemos da realidade também de cada lugar do Brasil, cada desafio. Aqui no norte nós temos um, aí no estado de São Paulo nós temos outros desafios também, mas é muito importante o que vocês estão fazendo. Fiquei muito feliz de poder compartilhar, estar aqui com vocês é, nessa live, tá bom? Muito bem. O livro que nós estamos estudando, né? É esse livro aqui, Fundamentos do Lar Cristão. Esse livro são alguns capítulos especiais que foram retirados do livro O Lar Adventista. E esse é um livro que é aconselhado para todos aqueles que vão casar e também para todos aqueles que já estão casados. Eu, quando casei, nós líamos eu tenho aqui o livro Lar Sem Sombras, que é a primeira edição, que ela era utilizada para os comportores. Os comportores vendiam o livro Lar Adventista com o nome
Lar Sem Sombras. Lar Sem Sombras. E foi muito bom. Teve um ano que eu e minha família nós líamos uma página por dia desse livro e com certeza foi foi de, foi muito bom para cada um de nós. Queridos, nós vamos ver agora um pouquinho sobre o capítulo 9, que é esse livro aqui. Há outros livros que eles não vão ser o mesmo capítulo, tá bom? Mas aqui nessa edição é o capítulo 9 que fala sobre o divórcio. O divórcio ele cresceu bastante nos últimos anos e antigamente era até um tabu. E quando alguma criança, por exemplo, ela ela era tinha até certo preconceito com as crianças. Ah, mas esse aqui é filho de pais separados, pais divorciados. E hoje nós sabemos que as famílias elas tiveram têm uma outra configuração. Sabemos que tem uma configuração, a configuração que ela recebe as bênçãos de Deus e aquelas que são maldição, ou seja, são abominação. Quais são essas uniões entre famílias que são abominação? São todas aquelas que têm, por exemplo, um relacionamento homoafetivo. E muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, mas nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós não podemos ter medo de falar a verdade. A Bíblia diz que homem com homem é confusão, mulher com mulher é confusão. E isso tudo é abominação. Se isso é abominação, então é algo que a gente não pode aceitar. É claro que nós não vamos ter preconceito com as pessoas que visitam a nossa igreja, são bem-vindos e nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós não somos obrigados também, como a sociedade está querendo impor para cada um de nós, aceitar todos os costumes e tudo aquilo que eles tentam colocar goela abaixo. Mas nós devemos levantar a bandeira da verdade, porque como cristãos, esse é o nosso papel, tá bom? Só para nós entendermos um pouquinho sobre o conceito de família. E hoje existem, por exemplo, as famílias que são reconstruídas ou reconstituídas, que são aquelas famílias que por um acaso se separaram e agora nós temos essa nova configuração nos nossos dias. Mas o que que a Bíblia fala sobre o divórcio e o que que a Bíblia fala sobre o que que o Espírito de Profecia fala sobre essa questão do divórcio? Irmão White começa o capítulo falando que a, o casamento ele é um contrato para toda a vida. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi ter o divórcio. Assim como o plano de Deus é que nós jamais conhecêssemos a morte. A morte ela entra como uma intrusa na nossa vida. E o divórcio, podemos dizer que ele também entra como um intruso em nossos casamentos, nas famílias. E aqui ela diz que todo o cuidado que poderia ser feito, que precisa ser feito antes, é justamente para evitar que aconteça o divórcio no futuro, tá bom? Então, nós vamos para o próximo parágrafo que fala sobre conceitos errados. Enquanto Jesus vivia enquanto Jesus andou por essa terra, ele foi bem, bem firme em relação à questão do divórcio. O que que estava acontecendo no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, os judeus, eles, por qualquer motivo, eles estavam repudiando as esposas. E eles colocavam outras leis no lugar para que as pessoas pensassem que eles tinham toda a razão e assim eles acabavam. É tipo assim, como se tivesse se cansado de uma esposa e aí eles arrumavam alguma desculpa
para que eles separassem da sua esposa. E aí elas ficavam sozinhas, ficavam ali em maus lençóis, e agora eles iam atrás de outras mulheres. Jesus, quando esteve nessa terra, ele foi bem firme, quando ele afirmou que a Bíblia ensina que o divórcio é somente por adultério. Há também outros casos, né? Mas que não dão, motivos para que a pessoa ela case novamente se não for por ser traída. Então vamos lá. Os judeus e os fariseus ali, os fariseus da época, eles tentavam, burlar a lei de Deus de acordo com a sua própria vontade. E Cristo veio para corrigir esses problemas. E o primeiro milagre de Jesus foi justamente no casamento, mostrando que isso é realmente uma instituição sagrada. Mas na frente, no próximo, na próxima sessão, nós vamos ver aqui que o conselho alguém que pretendia se divorciar. E aí Ellen White fala que nada senão a violação do leito conjugal, ou seja, a traição. É claro que como igreja nós entendemos isso, e nós também temos a questão da violência que nós vamos ver mais na frente. Logo, logo a gente vai chegar aqui. Então, esse livro, esse livro aqui, o Fundamentos do Lar Cristão, ele possui várias cartas que Ellen White ela recebia de pessoas fazendo perguntas, ou ela tinha visões sobre um casal que estava passando por algum problema e ela escrevia essas cartas. E muitas vezes nós vamos encontrar aqui um conselho para a senhora um conselho para o senhor G, e, e nós vamos ver aqui Ellen White dando vários conselhos. E um dos conselhos seria esse, né? Que a pessoa que pretendia se divorciar, que ela fizesse uma revisão realmente se haveria a necessidade ou não de se separar, ou seja, se divorciar. Lembrando que o voto matrimonial, ele só pode ser quebrado diante de Deus através justamente da violação do leito conjugal, ou seja, a traição, tá bom? E aqui ela vem recomendando também, na próxima sessão, o conselho a um casal separado. E aqui ela recomenda novamente que esse casal que está separado verifique qual é a melhor forma que eles possam voltar, que não usem certas desculpas, né? E é muito interessante porque hoje em dia nós estamos passando por essa crise. Satanás está tentando as famílias e no momento de fraqueza, no momento de cansaço, podemos assim dizer, do relacionamento matrimonial, chega até nós uma ideia, né? Todos nós que somos casados, em em algum momento, se você não passou por isso, talvez você passe, mas em algum momento você parou, você pensou assim, ah, não, tô cansado demais, e aí eu não vou, eu não vou continuar. Vou chutar o balde e vou tentar outro relacionamento. Mas nós que somos casados sabemos que não adianta querer trocar o problema, podemos assim dizer. Se você não está dando certo com uma pessoa, provavelmente você vai ter os mesmos problemas com a outra. Por isso que o casamento precisa ser levado bem a sério. E eu creio que há líderes de igreja aqui, talvez há anciãos também, que é muito importante orientar os nossos jovens hoje. Orientá-los para que faça
curso de noivos, que receba todas as orientações. Leia, por exemplo, o livro Cartas a Jovens Namorados. É um livro que todo jovem precisa ler. E fica aqui uma dica, quem sabe, para um outro projeto, que é o Cartas a Jovens Namorados. Esse é um livro que me ajudou bastante. Esse livro, ele é um livro bem fininho, mais fino que esse aqui. Ele tem 100, acho que tem 90 e poucas páginas apenas. Ele é um livro de bolso e ele faz uma diferença muito grande na vida dos nossos jovens, tá? Aqui nós vamos ver na próxima sessão. Ellen White dá o conselho agora para uma esposa que está sendo maltratada. E aqui entra uma situação muito delicada que hoje nós temos o respaldo bíblico e também o respaldo da igreja em relação a isso. Olha o que Ellen White diz. Esse parágrafo eu gostaria de ler com vocês. Ela disse assim: fico muito triste com isso. Realmente tenho pena de D, né? No caso aqui, ela está protegendo o nome da irmã. Mas não posso aconselhar você a voltar para ele, indo contra o seu discernimento. Fala você com a mesma sinceridade que falei a ele. Seria perigoso se colocar outra vez debaixo de sua opressão. Eu esperava que ele mudasse. Então, o que que a gente vê hoje em dia? Algumas pessoas até dentro da igreja, elas acabam orientando assim, não, mas é seu esposo, você tem que continuar com ele, porque casamento é para sempre e tudo mais. Mas é certo que Deus não quer ninguém infeliz. E também correndo risco. No caso aqui, a irmã White está aconselhando alguém que está correndo risco de vida. Aqui, Ellen White está falando que é perigoso ela voltar para baixo do mesmo teto. Então, essa recomendação, essa orientação é a mesma que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, utilizamos. A gente tem o projeto Quebrando o Silêncio aí, por exemplo, que a gente não vai aceitar, fechar os olhos para uma pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, que esteja sendo maltratada. A igreja orienta que a gente quebre realmente o silêncio e ajude essa pessoa. Se for preciso, orientar. Mas devemos tomar muito cuidado. Nós estamos falando de um caso específico. Aqui não é qualquer briga, qualquer discussão, a gente vai separar. Não, não é isso. Aqui a gente está falando de um risco de morte mesmo e que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, tá? Então esse aqui é um ponto muito delicado. Ao aconselhar outras pessoas, nós precisamos tomar pedir muita sabedoria de Deus para que a gente não dê um conselho errado, né? Eu já vi casos, não, não, é seu esposo, você tem que voltar e tudo mais. E o que acontece? Vocês devem ter ouvido de casos já de casais de uma mulher, uma esposa que estava sendo maltratada, voltou com o agressor e ela acabou morrendo. Então, infelizmente, essa é uma notícia que não é mais comum do que a gente gostaria de ter, né? De ouvir. Então, fica aqui o conselho do Espírito de Profecia para todos nós. Muito bem, vamos avançando? Aqui a Ellen White também dá um conselho a um marido abandonado pela esposa. Ela diz assim: se ela está assim determinada a não viver em sua companhia, serão ambos muito infelizes se insistirem, né? Já que ela, de forma clara e determinada, escolheu o caminho dela. A única coisa que você pode fazer é tomar sua cruz e agir como
homem. Então, é interessante que Ellen White, naquele tempo, ela já estava escrevendo aqui, por exemplo, para um marido, num tempo em que as mulheres eram as vítimas. Mas a gente encontra aqui ela falando para um marido, abandonado pela esposa. Mais na frente, no tópico ainda casados aos olhos de Deus, nós vamos ver que, por mais que estejam separados ou que não foi divorciado diante do adultério, ou mesmo que seja através do adultério, antes de se divorciar, legalmente ainda são um do outro. Então, ainda casados aos olhos de Deus, tentar reatar esse casamento. Há um outro ponto muito interessante aqui, o próximo, que é a separação de um cônjuge incrédulo. Queridos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora. Por quê? Porque quando a gente fala nesse assunto, algumas pessoas podem ter a tendência de dizer assim, o meu marido ele não é cristão, agora eu sou uma cristã, ou o esposo, né? O homem pode dizer, agora eu me converti, agora eu sou um cristão, agora eu sou um adventista do sétimo dia, e a minha esposa não é, o meu esposo não é. Então eu vou procurar um varão na minha igreja. Eu vou procurar um homem de Deus agora. Eu vou procurar uma mulher de Deus, eu vou procurar uma, eu vou procurar uma mulher de oração. Isso não é recomendado pela Bíblia e nem pelo Espírito de Profecia. O que a irmã White nos recomenda aqui é o que a Bíblia fala, que o marido incrédulo, ele vai ser abençoado por causa da esposa cristã. E vice-versa. Então, o conselho não é separar. O conselho é fazer o possível e o impossível para recebê-lo na família de Deus. E aqui eu deixo um testemunho dos meus pais. Eu nasci em berço adventista. A minha mãe, ela se batizou aos 14 anos de idade. E quando ela casou com o meu pai, ela já era adventista. Ele não era adventista. E depois de 26 anos de casados, ele aceitou a mensagem adventista e hoje ele é um cristão adventista do sétimo dia. Mas a minha mãe não abandonou. Ela persistiu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque às vezes a gente acaba afastando até os maridos e as esposas que não são cristãs da igreja. Como é que a gente faz isso? A gente começa a colocar a igreja em primeiro lugar antes da família. A gente fica com muitas tarefas e as, a família ela fica de lado. Isso é um erro. Nós precisamos ter o equilíbrio. Nós vamos ver que um, imagine um esposo não cristão que quando chega sábado de manhã vai almoçar junto com a esposa veio do culto e agora começa a falar mal do pastor, começa a falar dos irmãos, falar mal do culto, começa a falar mal do louvor, porque essa igreja é assim, porque aquilo outro. O cônjuge vai querer receber um estudo bíblico para ser um cristão dessa igreja? É claro que não. Então nós devemos tomar cuidado para não espantar as pessoas. Porque se a gente
o objetivo é a gente dar um testemunho de cristão. E a pessoa vê que quando eu me tornei cristão, a minha vida mudou. E agora a minha vida é tão diferente que eu quero que o meu marido ou a minha esposa, que não é cristã ainda, que ela seja para que ela me acompanhe. E aí eu abro aqui um parêntese, não está aqui no nosso tema sobre o divórcio, mas a gente fala sobre o julgo desigual. Se você vai casar, se o jovem vai entrar no relacionamento que está claro, que está vendo que é julgo desigual, prepare-se para sofrer. Prepare-se para ter problemas, para ter consequências. Por isso é muito importante que a gente consiga guiar os nossos jovens. E nós que já somos casados, precisamos buscar, em primeiro lugar, colocar Jesus no nosso casamento. Ah, pastor, mas um casal cristão se separou, não sei o que aconteceu e tudo mais. Quando alguém vem pedir o aconselhamento, e aí diz assim, ah, pastor, não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei o que aconteceu. Vocês estavam fazendo culto familiar? Vocês estavam convidando Jesus para ser o centro de suas vidas? Todos nós passamos por crises no casamento, principalmente no início, quando nós estamos conhecendo a outra pessoa. A gente pensa que conhece quando namora, quando está noivo, mas na verdade você só vai conhecer quando você vai para baixo do mesmo teto. Aí você vai descobrir todos os defeitos. Aí você vai, aí você vai ter que aprender a mudar os seus defeitos e orar a Deus para que a outra pessoa também queira mudar os defeitos delas. Perfeitos, nós não seremos. Perfeitos, só lá no céu. Mas nós podemos buscar, sim, ser mais próximos daquilo que Deus pede, que é ser cristãos melhores a cada dia. Então, como eu estava dizendo, todo casal tem uma crise. E quando eu completei 7 anos de casado, hoje eu tenho mais de 20, tenho 21 anos de casado. Quando eu completei 7 anos de casado, eu passei por uma crise grande com a minha esposa. Uma crise que muitos casais se separam, que é a questão de ser diferentes um do outro. Eu já estava, não, eu não, ainda não era pastor nessa época, mas se tem uma coisa que a gente colocou como prioridade, foi o culto familiar. E aí eu quero deixar para vocês também esse conselho do culto familiar. Isso é uma prevenção contra o divórcio. Está bem claro aqui que, diante de Deus, o divórcio é apenas por traição e que aí a- não haja perdão pelos cônjuges. Mas eh, nós vamos, nós vamos ver que a vontade de Deus é que os casais permaneçam juntos, permaneçam unidos. O último tópico aqui são algumas orientações da igreja, certo? Sobre o adultério, o divórcio e os membros da igreja. É, repetindo aqui, que diante da traição, então a pessoa que é membro da igreja, ela vai passar pelo processo de disciplina, de censura, provavelmente remoção, e depois nós vamos ver que todo tudo que puder ser feito para a reconciliação precisa ser feito, tá bom? Então, eu gostaria de finalizar com vocês aqui dando
essa dica sobre o culto familiar. Aqui há muitas famílias nos assistindo nas lives também, na, na live também. E o culto familiar, ele não precisa ser longo. O modelo que eu tenho usado e ensinado para minhas ovelhas, ele é de 9 minutos a 10 minutos, de 9 a 11 minutos por dia com a família. Aqui em casa a gente acorda cedo, cada um faz o seu culto pessoal. Eu faço, como pastor, eu faço o culto um pouco mais demorado, mas minha esposa e, e o meu filho, o caçula, a primogênita, a mais velha está na faculdade, está em São Paulo fazendo medicina veterinária. E como é que a gente faz? Cada um faz o seu culto, aí nós fazemos o de jejum, e antes de sair, do meu filho sair para a escola, a gente faz o culto familiar. Algo muito simples. Nós cantamos um hino do inário, nós lemos uma meditação, fazemos a oração final e esse é o culto. E isso tem feito uma diferença muito grande na nossa vida. Por muitos anos a gente tem trabalhado isso e nesse corre-corre, nessa vida louca que nós temos, a gente acaba deixando de lado aquilo que é prioridade, aquilo que é importante. Nossas famílias são prioridade. Nossas famílias são mais importantes. Então, se você seguir esse modelo, eu tenho certeza que já vai haver uma diferença na sua vida, da sua família. De 3 a 6 meses você já vai sentir uma grande diferença. Nós estamos lutando em alguns lugares do Brasil. Nós temos realidades bem diferentes. Cada região tem o seu desafio, mas existem lugares que são mais tranquilos, podemos assim dizer, nos interiores, né, longe dos grandes centros, que ainda é possível fazer o culto vespertino, fazer o culto no final. Aqui, como eu estou morando em um interior do Pará, a nossa rotina tem como a gente adaptar ainda, e nós estamos tentando realizar todos os dias o culto vespertino, o culto no final do dia. E também segue o mesmo modelo. A gente canta um hino só. A gente canta o hino, lê a meditação e ora. Esse é o modelo. Às vezes chega a 11 minutos, às vezes não chega. E a gente tem uma escala. Quem lê a meditação faz a oração. E nesse nosso projeto, nós já cantamos todos os hinos do Inário Adventista nos cultos. E agora nós estamos finalizando o novo Inário Adventista nesse ano 2023. Todos os dias cantando um hino apenas. Aí fica a dica que eu tenho um adolescente, então a minha meditação é a meditação Tim, é a meditação para ele. Então, o meu foco é ele. Então, o Inário, como ele já é um adolescente, já é acostumado, não tem problema. A gente canta o hino do Inário, ele gosta, e a gente lê a meditação Tim e faz a oração. Se você tiver criança, eu recomendo que você compre a meditação matinal das crianças. E aí você faz o culto direcionado, o culto familiar direcionado para as crianças. E aí você também não vai cantar um hino de adulto. O que que você faz? Você já seleciona um hino também para as crianças. O nosso novenário, ele veio com 50 hinos, uma sessão de 50 hinos. Então, se você ainda não teve tempo, fica aqui a dica, dá uma olhadinha lá no seu inário. Existem 50 hinos, ou seja, dá para você fazer o culto com as crianças tranquilamente, tá?
Hoje nós temos esse o recurso da tecnologia que é muito mais fácil. Você coloca na tele, no smartphone, coloca na Smart TV e você canta tranquilamente. E tudo isso vai ajudar a prevenção. Por quê? Porque se você cuida da sua criança agora, ela vai ver o exemplo que ela vai ter na sua casa. E quando ela pensar em casamento, ela vai pensar em algo sério. E isso vai trabalhando na cabeça dela que o divórcio, ele não seja uma opção. Então, nós podemos ver aqui, para nós concluirmos, que Deus ele deixou muitas orientações e nós precisamos seguir essas orientações. Deixar Deus ser Deus em nossa vida. Não, muitas famílias têm se acabado porque Jesus está fora dela. Jesus está fora de algumas famílias cristãs. E isso é muito triste. Já estou finalizando agora a, a pós-graduação em psicologia da família. Em breve também serei terapeuta familiar, além de pastor. E aprendi bastante de como cuidar dos outros, mas mais importante, como cuidar da minha família. E a nossa família, ela é o nosso maior privilégio. A nossa igreja. E a gente precisa cuidar disso. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito, o convite. Estamos aí à disposição, tá? Feliz por poder conhecer novos irmãos. E eu espero que essas orientações, esses conselhos do Espírito de Profecia lhes sirva para a minha vida e para a sua vida também. Então, podemos concluir? Então, vamos concluir com uma oração. Santo, Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Compartilhar com essas famílias que nos assistem sobre a importância desse rito sagrado, dessa cerimônia sagrada que é o casamento. Uma instituição que o Senhor fez para que sejamos felizes. O divórcio, ele é um intruso. Infelizmente, algumas famílias vão passar por isso. Mas que o Senhor seja o centro de nossos casamentos, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria para poder guiar os nossos filhos. Dá-nos sabedoria para sermos melhores maridos e melhores esposos. Senhor, não somos nada sem Ti. Por isso, queremos Te convidar para fazer parte de tudo e entregamos tudo para Ti. Abençoe cada pessoa que está assistindo esta live, está participando dessa transmissão. Que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um. E se há aqui algum casal que está pensando no divórcio, que possa orar mais, buscar mais orientação de Deus, buscar mais a terapia se for preciso. E se for preciso, Senhor, se for possível, se houver um meio dessa reconstrução, Senhor, que eles esqueçam esta ideia. Colocamos, Senhor, cada família que nos assiste em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.